verso 15 ao 17. Glórias a Deus. São 3 versículos, irmãos. Eu peço aos irmãos que vamos todos juntos, como a gente de costuma, né? A gente realizar essa leitura, ainda que a sua versão seja diferente. Vamos então, todos nós, ler esses 3 versículos. Pode ser, irmãos? Amém? Vamos no... Todos acharam? Amém? Vamos no 3, irmãos? 1, 2 e 3. Não, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que lindo, hein? Vamos mais uma vez, irmão? A gente pode, né? Vamos mais uma vez? 1, 2, 3, vamos lá? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aplauda ao Senhor por essa palavra. Glórias a Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta palavra. Deus querido, Tu és maravilhoso, a Tua presença é nítida, Pai, nesse lugar. Obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que tem feito em nossas vidas, Pai, grandes coisas. Senhor, o fim do ano chegou, mas, Pai querido, nós precisamos, meu Pai, colocarmos sempre em nosso coração a Tua palavra, que essa palavra, meu Deus querido, possa continuar com os meus irmãos e esta congregação possa nunca esquecer, meu Pai, daquilo que realmente importa, do que é importante, Pai, para um discípulo, para uma discípula verdadeira do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra encontre pouso em nossos corações e que, Pai querido, daqui em diante possamos continuar, Pai, cada vez mais com esta palavra, cada vez mais em nossos corações, para a Tua honra e glória. Tu conheces, Pai querido, cada um dos que estão aqui, inclusive eu. Tu sabes, Pai querido, que nós não somos nada e não temos nada, Pai, mas o Senhor em nós tem, Pai, muito, Pai, e nós glorificamos porque o Senhor tem sempre o melhor para nós. Obrigado. Ser conosco, Pai, nos ajude ao entendimento, para a Tua glória em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, chegamos mais um fim de ano, né? O ano acabou, né? Até a Tereza falou, chegou dezembro, né, irmã? Chegou dezembro, o ano está se encerrando. E os nossos objetivos continuam os mesmos, né, irmão? A nossa caminhada com Cristo, ela precisa continuar sendo a mesma que o Senhor sempre nos entregou e nos colocou em nossos corações. E um dos objetivos nossos é nos proteger daquilo que é nocivo à nossa caminhada, daquilo que pode nos afastar de Deus. As ameaças que existem no mundo, tudo aquilo que está aí para tentar nos tragar, né, irmãos? A gente continua com um objetivo, um dos é esse, fugir, proteger daquilo que realmente pode nos tirar do caminho de Deus. Nós temos falado, irmãos, e você ao longo do ano viu que o nosso adversário, ao longo do tempo, ele aperfeiçoou, ele tem as suas técnicas, ele melhorou as suas maneiras, né? Aprimorou as suas estratégias. Ele tem várias formas de fazer você se afastar do caminho de Deus. Ele está a pleno vapor, avançando em várias frentes para tentar, de alguma maneira, tentar nos afastar do caminho do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que é evidente que todos os dias nós precisamos vigiar, nós precisamos, irmão, sempre estar atento. E isso ele tem feito e faz sempre de uma maneira muito inteligente, sagaz, como ele é, e de uma maneira sutil e às vezes sem perceber, a gente acaba caindo em alguma situação, alguma armadilha do mal. É justamente por isso, irmãos, que nós precisamos perseverar, vigiar, estar atento, porque o fim do ano chegou, mas o ano próximo já está vindo aí. E a gente tem que continuarmos a viver a palavra sempre em nossos corações. E isso é muito preocupante, porque a preocupação do nosso adversário, ele é claro, com o mundo e também, principalmente, com aqueles que são da igreja, aqueles que estão perseverando.
com aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. A preocupação dele é conosco. E é isso que ele quer fazer, fazer que a gente venha cair, fazer com que a gente venha tombar, fazer com que a gente venha desistir da caminhada com o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que ele quer. Isso ele tem conseguido em alguns momentos. Infelizmente, a gente tem visto, né, algo muito ruim acontecer, que muitos irmãos, muitas pessoas que professam a Cristo têm caído desse engodo, nesse engano, têm caído nessa armadilha que o inimigo tem colocado. Mas hoje, irmãos, eu e você temos uma outra oportunidade, mais uma chance de receber mais um alerta do Espírito Santo, né? De receber mais, né, do Espírito Santo, que sempre nos alerta, todos os domingos, não só os domingos, mas na semana. Nosso irmão Pablo colocou bem aqui, através de muitas situações à sua volta, o Espírito Santo fala com você. O Espírito Santo fala conosco, através do devocional, fala contigo, na oração, na palavra, quando você abre a Bíblia na sua casa, ele fala com você. E em muitos momentos ele fala, e hoje não é diferente. Hoje também ele nos alerta mais uma vez, irmãos, para que nós não venhamos baixar a guarda, para que nós não venhamos, irmãos, relaxar, né? Só porque o fim do ano chegou e a gente precisa então descansar para começar o próximo ano. Não, nós precisamos, o discípulo verdadeiro, ele permanece, irmãos, com o escudo, né, alto, se protegendo, se precavendo das investidas do mal. E você, com certeza, tem presenciado o estrago que as trevas têm feito no mundo. Você tem presenciado, irmãos, muitas coisas que o adversário tem feito no mundo. Você tem presenciado, eu tenho presenciado muitas coisas que ele tem feito, o estrago na vida de milhares de pessoas. O estrago, irmãos, e muitas coisas que ele tem feito, a gente vê que muitos danos irreparáveis e muitas coisas irreversíveis, porque a cada dia que passa essa opressão que tem sido colocada, irmão, nesse mundo, ela tem sido aumentada. E a gente vê as pessoas, irmãos, como zumbis, pessoas realmente não refletindo mais, pessoas não pensam, não refletem. A gente vê uma perda considerável, irmãos, dos neurônios, as funções cognitivas mais comuns e básicas do dia a dia já estão escassas. As pessoas não conseguem refletir, não conseguem fazer uma análise rápida, uma análise, irmãos, de 1 mais 1, não se consegue mais. Hoje o mundo está assim, e isso é assustador, e a gente percebe, irmãos, quão danos severos nosso adversário tem aí feito no mundo. E as pessoas estão sendo enganadas facilmente. E o pior de tudo é que se afasta cada vez mais de Deus, perdem as suas funções, perdem a sensibilidade para as coisas de Deus. E é isso que o inimigo quer fazer. Ele está conseguindo, infelizmente. Mas eu e você hoje, irmãos, temos que perseverar, continuar no plano, continuar nos objetivos, não, irmãos, se dar ouvidos às coisas que estão à sua volta, mas sempre, irmãos, concentrar no alvo que é Jesus Cristo. Glórias ao Senhor, irmãos. O plano dele sempre vai ser o mesmo do nosso adversário, mas eu e você, nós temos o nosso plano estabelecido pelo nosso Rei Jesus, né? De permanecer firmes até o final, né? Como o nosso irmão colocou aqui, o nosso irmão Douglas, até o final. Do contrário, se vamos até a metade, não adianta nada. Então a gente cai na metade do caminho. Então, irmãos, nosso objetivo, né, é continuar nessa luta, sabe? Eu espero que todos vocês continuem lutando, perseverando, não dando a mínima para o que estão dizendo por aí, mas permaneça concentrado, vigilante na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Continue estimulando o seu amigo, o seu irmão, a se proteger de tudo que é nocivo, de tudo que realmente vem contrário, né, os princípios da palavra. E a principal ameaça que nós estamos vivendo, irmãos, nesse tempo é esse mundo que está bem perto de nós e o que ele tem a oferecer. Ameaças significativas, ameaças que são terríveis. E o viés por trás de tudo isso que ele vem de uma forma sutil, de uma forma muito inteligente. E é exatamente por isso que o Espírito Santo hoje nos alerta mais uma vez, a você e eu. Tamanho é o amor do Espírito Santo para conosco, que ele sempre nos alerta, e você precisa estar atento, irmãos. E esse texto, irmãos, que nós acabamos de ler 2 vezes, ele é, na realidade, um verdadeiro apelo que João faz à comunidade da época, e hoje, você sabe que a palavra ela se renova a cada dia. Hoje é para mim e para você, um verdadeiro apelo que esses versículos nos colocam, através da sua palavra. 3 versículos, muito fácil de entender, não é?
muito fácil de você entender, irmãos, pois a palavra ela é isso, ela é fácil de entendimento. Veja que ele começa falando sobre algo, irmãos, parece que é bem atual, né? Não ameis o mundo e nem o que no mundo há, né? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É uma carta muito fácil de se entender. A ordem, veja que é para todos. João para o texto abruptamente para falar exatamente, irmãos, o que nós precisamos ouvir. Para falar exatamente daquilo que o Espírito Santo tocou para que ele escrevesse. E é exatamente isso que nós precisamos. Alertas cada vez maiores da parte do Espírito Santo, porque cada vez mais o inimigo tem aumentado na sua frente. E agora o Espírito Santo precisa cada vez mais nos alertar para que a gente não venha, irmãos, cair nesse engodo das trevas. O mundo o que é, irmãos? É esse sistema que está aí organizado. É esse sistema que age como um rival de Deus. É esse sistema que a cada vez tem se aperfeiçoado e o inimigo tem dado ferramentas, instrumentos para ele se organizar de uma tal maneira que venha sufocar os filhos de Deus, que venha tirá-los do caminho. Esse é o mundo que está aí, irmãos, o cosmos, né? Esse mundo que está aí, que quer, cada dia que passa, tirar você da concentração que deve permanecer. O mundo é tudo aquilo que nos afasta de Deus, meus irmãos. É tudo aquilo que faz que a gente fique hipnotizado, faz com que a gente fique realmente ali, perca a concentração, tire realmente a concentração de algo que é muito importante. Entenda que não se trata de pessoas, não é, irmãos? Não se trata de pessoas, até porque Deus ama as pessoas, né? Lembra de João 3,16? Você lembra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Deus ama as pessoas, irmãos, né? E o versículo seguinte, o que diz? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, veja, meus irmãos, Deus ama todos. O que ele não ama é esse sistema que está aí. O que ele não ama, irmãos, essa organização que tem sido criada para se opor a ele. O que ele não ama é tudo aquilo que estão fazendo, queridos irmãos, para tirar a atenção verdadeira de Jesus, dele. Ele não ama isso. E você, irmãos, como um filho, deve amar o seu pai. Deve amar a Jesus, deve amar ao nosso Senhor, irmãos. Você, como um filho, deve amar e rejeitar tudo aquilo que o mundo te oferece como nocivo para a sua vida. É nocivo, irmãos. Você deve amar tudo aquilo que o Senhor tem colocado na sua palavra, mas em contrapartida, você deve rejeitar a esse mundo, a esse sistema que está aí. Ainda que os atrativos desse mundo, irmãos, sejam, irmãos, encantadores, sejam bons à primeira vista, eles sejam encantadores, a sua carne, muitas vezes, ela fica querendo essas coisas do mundo, ainda que, irmãos, isso venha acontecer, ainda que você entenda que, olha, que propostas, né, que olha como é encantador, né, o mundo, como é bonito, e muitas vezes a gente se rende, como muitos têm se rendido aí, né? Como muitos têm se rendido, mas você não, você precisa resistir. Hoje o alerta é para a gente. Você precisa resistir aos encantos do mal, aos encantos desse mundo, irmãos. Você precisa aguentar firme, porque está acabando a nossa caminhada, a jornada está se encerrando nessa terra, falta pouco. E por que a gente vai dar ouvidos agora, nessa reta final? Por que a gente vai se sucumbir a esse mundo? Por que nós vamos, num momento de reta final, irmãos, baixar a guarda e relaxar? E aí os encantos do mundo vêm e você é facilmente atraído por ele. Não, meus irmãos, o desafio nosso continua sendo o mesmo. Continua, irmão, se desvencilhar desse mundo tenebroso. Você tem entendido que muitos têm caído nesse engodo, mas você não. Hoje o Espírito Santo te diz para que você mantenha a sua concentração, mantenha o seu foco em Jesus. Foca em Jesus, meus irmãos, mantenha a constância. Porque você sabe, irmãos, que nós temos o maior exemplo de todos, hein? Quem é? Jesus. Jesus, o nosso maior exemplo, hein? Você sabe que ele venceu as tentações, não foi? Jesus venceu em Lucas 4 as tentações. Depois que ele é batizado, ele vai para um deserto. E ali ele é tentado pelo diabo. É levado, e uma das propostas que o inimigo faz para ele é colocá-lo num alto pináculo, Ele coloca num lugar mais alto ali. O diabo coloca Jesus num lugar muito alto. E de lá do alto ele consegue ver todos os reinos da terra.
tudo ali, os reinos, ele mostra para o Senhor Jesus, os reinos daquela terra, bonitos, né? Lucas 4 está essa passagem, e ali ele coloca, irmãos, Jesus naquele momento, e disse o diabo para Jesus, o que o diabo disse para Jesus? Me adorares. Olha só, irmãos, ele mostrou o poder e a glória daqueles reinos para Jesus. Ele disse, para mim foi entregue e dou a quem quero. Ele queria dar a Jesus aqueles reinos, mas com uma condição, que a nossa irmã Vera colocou aqui. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. O objetivo do inimigo está escancarado. Disse para Jesus, a condição para que eu te dê esses reinos, Jesus, é para que se você me adore agora. Rápido, fácil, né? Adore aqui, me adore, eu te dou. Essa proposta, irmãos, ele faz para o nosso Senhor. Mas Jesus não aceitou a proposta. Glória a Deus. Porque se tivesse aceitado, irmãos, estava tudo acabado. Tudo estava acabado. O inimigo venceria, mas ele não aceitou. Mas entenda que a proposta hoje ela é a mesma que o diabo fez para Jesus lá. Hoje ele coloca a sua proposta também para todos nós, com propostas encantadoras, com glória, com poder. Ele vem tentar atrair a todos de uma maneira, irmãos, que você muitas vezes não tem como, muitas vezes, a dizer não, porque o seu eu quer, a sua carne quer, assim como muitos, irmãos, têm se levado pela vontade da carne, né? E perceba, essa proposta, ela continua, ele continua oferecendo às pessoas glória, poder em troca de adoração. Em troca de adoração, ele continua. Porque hoje em dia, quem é que não quer ser reconhecido, ter fama, ter poder, né? Quem é que não quer, irmãos, ter o que mais deseja, ter muito dinheiro? É isso que ele tem oferecido. A carne quer. Você não pode negar que as propostas do diabo, elas são tentadoras e boas aos olhos carnais a curto prazo. Mas e depois? O final. E aí, será que valeu a pena? Não vale, né, irmãos? Por isso, irmãos, a grande maioria tem aceitado, porque pensam no curto prazo. Porque pensam, aqui na passagem, no vapor de que essa vida é. A vida, ela passa depressa, então elas querem aproveitar o máximo, e aí aproveitam e se sucumbem a essas propostas feitas pelo adversário. E aí, irmãos, no final, e aí o que acontece? Duro, né, irmãos? É duro. Mas, perceba que Jesus foi o exemplo nosso. Ainda bem que Jesus não aceitou a proposta. Ele deixou um exemplo para nós, irmãos. Ele deixou um exemplo, ainda que o diabo estava pertíssimo dele, estava perto dele, ali, mostrando todos aqueles reinos daquela terra. Jesus, irmãos, não se sucumbiu. Ele estava concentrado, ele estava ali, irmãos, com foco na sua missão. Ele sabia o que tinha que fazer. E ali, o diabo não pôde tirá-lo, irmãos, da concentração. Estava pertinho dele, o pressionando talvez para aceitar aquelas propostas. Mas Jesus sempre, irmãos, tem a palavra em seus lábios. Ele tem a palavra. E todas as vezes que o diabo vinha, ele respondia com a palavra. Todas as vezes que ele vinha com a proposta, ele citava a palavra. Olha que coisa linda, irmãos. Jesus tinha a palavra nos seus lábios. No versículo 8 do capítulo 4 de Lucas, ele responde para Satanás. Veja que Satanás estava bem perto dele. O diabo estava perto, porque Jesus responde para ele, para trás de mim, Satanás. Olha a proximidade do diabo com Jesus, bem perto. E no versículo 8 do capítulo 4, diz, vai para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor, teu Deus, e só a Ele servirás. Ei, irmãos, aleluia, irmãos, olha só. É por isso que nós devemos cada vez mais seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus. Porque a palavra, irmãos, é uma das armas que nós temos para vencer o adversário. Para vencer as tentações. É a palavra, é com a palavra. É por isso que, mais uma vez, pela direção do Espírito Santo, nós precisamos nos alinharmos. E mais um ano está chegando, hein, irmãos? E o que a gente faz todo ano? Lê a palavra. Lê a Bíblia. Um ano, irmãos. A gente consegue ler a Bíblia. A gente consegue ler até mais. A gente consegue ler 2 vezes o Novo Testamento. Então, mais uma vez, com o fim do ano está acabando, a gente reforça esse compromisso com você, de lermos a Bíblia em um ano, hein? No ano que vem, 2025 ou 24? 25, né? Então, irmãos, quem quer firmar um compromisso comigo de ler mais uma vez a Bíblia no ano que vem? Eu sei que muitos de vocês já fazem isso, mas a gente tem que reforçar e a gente
Todos os anos a gente faz esse reforço, irmãos. Então, porque a palavra, irmãos, é uma das ferramentas que nós usamos para vencer o mal, para vencer as tentações. É a palavra. É a palavra, irmãos. É através desse plano anual que a gente tem desenvolvido, né? É importante você ler, desde começando de janeiro. Isso é para nosso bem, irmãos. Isso é para o nosso bem. A palavra sempre vai fazer bem para mim e para você. É uma ação concreta de que você tem para fazer para que você vença o inimigo, para você vencer as tentações desse mundo. Perceba, a igreja do primeiro século sofreu com muitas tentações, com muitas provações, com muitas propostas, com toda certeza, que foram feitas pelo adversário. E mesmo sofrendo, eles preferiram o Espírito Santo. Mesmo sofrendo, eles preferiam estar alicerçados na rocha, que é Jesus Cristo. Veja que a palavra nos coloca sempre, irmãos, o que devemos fazer, mantermos o equilíbrio. E 1 Coríntios 6:12, ali está Paulo dizendo para os coríntios que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Ele repete, todas as coisas me são lícitas. E aí é o que eu e você devemos fazer. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Veja, irmãos, a palavra falando conosco, que nós não devemos nos prender a nada nesse mundo. Não se deixe ser dominado por nada desse mundo. Não se deixe, irmão, ser controlado por nada desse mundo. Entenda a palavra do Senhor para você nessa manhã. E contrapartida, irmãos, é isso que um cristão genuíno deve fazer. Estar firme na palavra, equilibrado. Não se deixar ser dominado por nada nesse mundo. Entenda? Isso é ser um cristão equilibrado e que tem o Espírito Santo. É dessa forma que você vai vencer. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Que você seja equilibrado e que nada nesse mundo, querido, venha te prender. Que nada nesse mundo venha te aprisionar. Que você tenha pleno controle, irmãos, de tudo que você faz. Em contrapartida, irmãos, haviam irmãos que se renderam no passado. E até hoje, né, aumentou esse volume de muitas pessoas se render às propostas do mal. Infelizmente. Mas naquela época e no primeiro século, a gente vê, pelo menos um exemplo, né, que havia outros irmãos que eram facilmente iludidos com esse mundo. Havia irmãos que abandonaram a palavra, abandonaram o convívio com os outros, com as outras comunidades e se renderam a esse mundo. E um deles é um exemplo que Paulo cita na sua carta que ele escreve para o seu filho na fé, Timóteo. No capítulo 4, no versículo 10 e 11, ele está no final já da sua trajetória como ministério. E ele está ali escrevendo um relato que é muito emocionante, não é? E a gente fica pensando muitas coisas com esse relato. E ele diz que Demas amou esse mundo e abandonou Paulo. Foi para Tessalônica. Tessalônica tinha muitos atrativos. Tessalônica tinha muitas coisas que atraíam as pessoas, e muitas pessoas iam para lá. E Demas, ele amou o mundo, e Paulo diz isso. E abandonou. Demas abandonou a Paulo. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. E aí ele diz, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Paulo, que tanto trabalhou, que tanto realmente evangelizou e fez a obra de uma maneira muito eficiente, possuiu muito zelo para o Senhor Jesus. No final do seu ministério, da sua vida, haviam poucos irmãos ao seu lado. Havia poucos irmãos ao seu lado no final da sua jornada. E isso a gente olha e a gente, não sei se você se reflete e olha para essa palavra e para esse texto, a qual Paulo faz esse relato, esse desabafo, e vê que ali haviam poucos ao seu lado, havia poucos com ele ali, né? No momento que ele mais precisou. Mas, querido, por outro lado, se a gente pensar que é melhor um pouco comprometido do que muitos, né, em cima do muro. É melhor um pouco comprometido com a palavra do que muitos divididos. Se amam o mundo
ou se amam a Deus? Né? É melhor até, né, irmãos? É melhor ter poucos irmãos verdadeiros do que amantes desse mundo, que na primeira oportunidade entrega os seus irmãos. É melhor, até melhor, né? E aqui, meus irmãos, entre nós, e com a sinceridade que sempre nós utilizamos, o final do ano chegou. Está aí. O que queremos? O que realmente você quer? Qual é hoje o seu pensamento? E o que você pensa a respeito dessa palavra? Seja sincero. Será que passa pela sua cabeça abandonar a Cristo? Será que queremos ser amante desse mundo? Abandonar tudo? Abandonar a comunhão, abandonar Jesus, abandonar a sua palavra, o que Ele fez por nós. E abraçar de uma vez aí esse mundo que está aí. É? Qual é o seu pensamento essa manhã? Será que passa pela sua cabeça abandonar os seus irmãos de batalha? Abandonar o seu irmão que está do seu lado? Será que passou pela sua cabeça que o ano que vem eu não quero mais? Não dá. E eu quero agora abraçar o mundo. E? Passa pela sua cabeça, irmão? Abandonar a batalha, que é ferrenha, ela é difícil, mas com o Senhor nós vamos vencer e abandonar tudo e de vez abraçar esse mundo. E justo agora, irmão, numa reta final, justo agora, no final da reta da igreja, e você quer abandonar? Você quer largar a mão do arado, voltar para trás, retroceder? Qual é, irmãos, a intenção? O que se passa na cabeça? O que é importante para você? Eu não entendo, irmão. Seria loucura, no final da jornada, da reta da igreja, a gente querer abandonar. Reforço que todos são importantes, né? Na batalha, né, irmãos? E todos somos importantes nessa batalha. Todos vocês são importantes, queridos, para essa jornada que nós estamos juntos. Todos somos importantes. Até Marcos, que Paulo pensou que não era importante, no texto ele pede, traga Marcos, que havia tido uma desavença no passado. Mas agora Marcos é importante. E até Marcos agora é importante. E Paulo diz, traga Marcos, é importante ao ministério. Irmãos? Todos somos importantes. Você é importante, você é útil ao ministério. Você é muito importante aqui. Todos vocês são úteis. Não se deixe ser levado por esse mundo corrompido. Não se deixe ser levado por essas trevas que estão aí. Não seja como Demas. Não ame esse mundo. Não ame esse mundo nem aquilo que ele tem a te oferecer. Demas fez isso. Você tem o exemplo. E agora eu e você? O que faremos, irmãos? Não podemos abandonar a Cristo. Vamos continuar firmes, irmãos, no propósito que Deus colocou na nossa vida. Sejamos, queridos irmãos, como Lucas e Marcos, que estavam no lugar certo, com aquele que estava ali, né? Se doou pela palavra, se doou pelo evangelho, e eles estavam ali junto com Paulo. Seja como Lucas e Marcos, que guarda valores e que vão até o final, aconteça o que acontecer. Um discípulo verdadeiro se mantém afastado do mundo, irmãos. Ele está focado naquilo que realmente importa, que é servir a Cristo, é cada dia mais viver a proposta que o Senhor tem para nós. Não se deixe corromper por esse mundo. Amém, meus irmãos? A religião que Deus, o nosso Pai, também ama, e uma das coisas que Ele coloca, o que é a religião. E Tiago 1:27, no final, é algo que você precisa fazer menção.
Porque ali ele fala sobre a religião que o nosso Pai aceita como pura e imaculada, é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. E o que mais? Não se deixar corromper por este mundo. A palavra, meus irmãos, é evidente que nós temos que usar as coisas desse mundo, né? Mas nós não podemos amá-lo a tal ponto de inverter as coisas, né? Amar, colocar aquilo que a gente faz na frente do nosso Senhor Deus. Porque na realidade nós estaremos fazendo a vontade do diabo. Porque esse sistema foi criado por ele, irmãos. Tudo que causa destruição, tudo que é nocivo, tudo que ele está colocando aí, irmãos, foi feito por ele. O mundo é dele. Lembra de 1 João 5,19? Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz do maligno. Então, queridos, você sabe exatamente quem está por trás de tudo o que está aí. É o nosso adversário. E você não pode se deixar seduzido por ele. Pelo contrário, você tem que ficar firme focado no nosso Senhor. Amém? O apelo continua, irmãos. Tem vários motivos na sequência do versículo para que você não ame esse mundo, para que você não siga esse curso desse mundo, para que você não se sucumba a ele. Os motivos estão exatamente nos versículos que você leu comigo. O primeiro deles é: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui está o princípio, querido, de não servirmos a dois senhores. Não tem como se dividir, irmãos. Não tem como a gente ficar em cima de um muro. Não tem como, meus irmãos, servirmos a Deus e servirmos ao diabo. Não tem, irmão, meio termo. Ou tem? Não existe, irmãos. A palavra nunca vai nos ensinar a ficar em cima do muro, a ficar no meio termo. Agora eu vou ficar aqui na igreja, mas agora eu vou ali amar as coisas que o mundo pode me oferecer. Não, irmãos. Até porque não podemos, irmãos. Entenda que as cartas ali do Apocalipse falam que o morno é jogado para fora, né? Para não dizer outras palavras. Entende, irmãos? Ou é ou não é. E Josué entendeu muito bem isso. Porque a virada de chave de Josué é entender que não podia um povo adorar aos deuses dos amorreus e a Deus ao mesmo tempo. E Josué ali, no seu nome que leva o seu livro, 24, versículo 15, ele entende bem isso, irmãos, porque ele percebeu que havia algo que ele precisava passar para o povo. E a sua missão teria só sucesso se ele entregasse a sua vida somente ao Deus verdadeiro, né? Glórias a Deus. Ele entendeu que não havia como ser abençoado se ficasse dividido. Se ficasse ali nesse meio termo, vamos então embora agora adorar os deuses amorreus, agora vamos adorar a Deus de Israel. Não. Josué 24 e 15, dos versículos principais do seu livro, que leva o seu nome, ele diz: porque se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, se está ruim, se você não quer servir ao Senhor, se é ruim para você nessa caminhada, está aqui servindo a Deus, né, adorando a Ele, se sacrificando, né, ali naquela época, sacrifício para Deus, ele diz para o povo, irmãos, e ele faz ali algo verdadeiro, ele escolhe hoje, você precisa escolher a quem se vai. Se aos deuses a quem serviram nossos pais, né, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitar. Então tinha Deus lá antes do rio Jordão, depois que eles atravessaram, e tinha Deus também na terra, que eles acabaram de adentrar. E eles falam, Josué fala para eles: escolhe hoje. Porém, aí ele vai falar: tá bom, se vocês não querem, se vocês querem continuar a servir esses deuses, agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus, irmãos. E ali é a verdade, ele colocou para o povo a realidade. Não se pode ficar no meio termo, em cima do muro. Ou serve de vez as trevas, ou serve então de fato ao nosso Senhor Jesus. Essa é a realidade, mas não podemos fugir dela, não é? Não há como fugir. E aí, irmãos, entramos também já no Novo Testamento, aquilo que o Senhor diz em Mateus 6 e 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê, irmãos? Porque há de odiar a um e amar o outro. Se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a mamão. A realidade, irmãos, é essa. Esta é a verdade.
que muitos se escondem. Mas aqui nós temos que ser verdadeiros, não é, irmãos? A palavra, ela interpreta a própria palavra. E nós não podemos fugir disso. E o dinheiro, irmãos, está por trás de tudo, né? Você vê se você tem poder, se tiver dinheiro. Se você tem glória, se tiver dinheiro. Você tem fama, se tiver dinheiro. Então, veja a relação que se faz. Aqui, meus irmãos, importantíssimo, que você precisa entender. A raiz de tudo, de todos os males, é? Então, irmãos, a corrupção, tudo que você possa imaginar que faz mal, vem através, né, da ganância pelo dinheiro. Não que o dinheiro nós precisamos, né, sobreviver, mas a avareza, a ganância, ela é realmente muito nociva e traz outras consequências terríveis para a nossa vida, irmãos. Amém, meus irmãos? Vamos continuando. Uma vez, irmãos, que o mundo é a mesma coisa que trevas, a intenção do mundo é sempre excluir a Deus. Se o mundo está em trevas, a intenção do mundo não é colocar Deus para clarear, não é que é a luz. A tendência é que o mundo, que é trevas, que está em trevas, é sempre excluir Deus, que é a luz. Não é assim? E uma vez que Deus é luz, todos os seus discípulos também precisam ser luz. Ou pelo menos deveriam ser. A gente sabe, Mateus 5, o Sermão do Monte, Jesus coloca muito bem isso. Vós sois a luz do mundo, né, irmãos? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Entendamos, irmãos, que não há compatibilidade. Você sempre entendeu isso e sabe entre aqueles que são da luz e os que são do mundo que está em trevas. O sistema mundano, irmãos, é totalmente oposto, diametralmente oposto ao nosso. Nós decidimos ficar na luz. Nós decidimos ser luz, sal, diferença nessa terra, né, irmãos? O sistema mundano é isso, estão em trevas. Agora responda para mim, o que as trevas, irmãos, então pode oferecer para quem está na luz? O que as trevas podem oferecer para quem está na luz? Tem alguma coisa que as trevas podem oferecer? Nada, né, irmãos? Porque nas trevas não tem nada, só tem trevas. Não existe nada que as trevas possam oferecer para quem está na luz. Agora o oposto, pensa, inverte. Será que quem está na luz pode oferecer algo para quem está em trevas? Por quê? Porque a luz resplandece nas trevas. Glória a Deus. João 1:5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Hein? Porque quando você está em luz, onde você vai, a luz vai iluminar aqueles que estão em trevas. Hein, irmãos? Olha só a palavra, e você se conhece como ser luz nessa terra. Você é a luz, irmãos. Entenda que você precisa cada vez mais ser luz nesse mundo que está em trevas. Você, então, irmãos, precisa também conviver com o ódio. Nós estávamos na nossa reflexão bíblica falando de João 15, não é? E nós falamos, né, irmão Douglas, sobre essa questão do ódio que o mundo realmente tem daqueles que são discípulos de Cristo. E Jesus ali na ocasião, em João 15, ele colocou para os seus discípulos, no versículo 18 e 19, se o mundo vos odeia, sabei primeiro que vos odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo o amaria. E o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, e dele vos escolhi, pois por isso o mundo vos odeia. Então, irmãos, olha só, Jesus era odiado pelo mundo. E nós não precisamos preocupar com isso, até porque é bom. Como assim? Porque se eu estou sendo odiado pelo mundo, significa que eu estou agradando a Deus. Se eu, irmão, estou sendo odiado pelo mundo, significa que eu estou realmente no caminho certo. Eu estou agradando a Deus, que também foi odiado pelo mundo. Hein, irmãos? Não se preocupe com isso. Agora, se nós amarmos o mundo e amar o que ele tem a nos oferecer, irmãos, aí ficou difícil. Aí fica complicado. Porque além de você estar fabricando uma própria prova contra si mesmo de que não ama Jesus, você vai cair em outra coisa, pior ainda. Você se tornará inimigo de Deus. Tiago 4:4, infiéis, não compreendeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que se quiser ser amigo de Deus, amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui está claro, irmãos. Se nós amarmos esse sistema mundano, se você amar o que o mundo te oferece, se comprometer com ele, fazer tudo o que ele quer que você faça,
você se constitui, então, como um inimigo de Deus. Esse segundo motivo para que você não ame esse mundo, se tornar inimigo de Deus. Creio que você não quer isso, ou quer? Ninguém quer, né? Então, irmãos, foquemos em ser cada vez mais servo do Senhor, discípulo verdadeiro do nosso Senhor. Na sequência, ele continua detalhando mais motivos para você não amar esse mundo. No versículo 16, que nós lemos juntos, diz que por quê? Mais um motivo. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas de quem? Do mundo. Olha, mais dois motivos. Olha, está claro, irmãos. Você tem vários motivos para não amar esse mundo. Você tem vários motivos somente aqui nesses versículos. O Espírito Santo coloca para nós, irmãos, algo muito importante. Não só fala para você não fazer, mas dá motivos do porquê que nós não devemos amar esse mundo, nem tudo que nele há. E aqui mais motivos estão diante de nós através dessa palavra. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas vem do mundo. As coisas desse mundo, irmãos, não são do Pai. Ou seja, o sistema mundano não provém do Pai. A barganha não vem do Pai. A corrupção não vem do Pai. Né? A mentira vem do Pai? A desobediência vem do Pai? O suborno vem do Pai? A corrupção vem do Pai? A pornografia vem do Pai? O pecado vem do Pai? Não vem do Pai. Eu citei algumas coisas, mas existem muito mais coisas que esse mundão aí oferece para nós. A concupiscência da carne, o significado muitas vezes é a concupiscência das coisas da carne, mas a concupiscência proveniente da carne, ou aquela concupiscência que se baseia na carne, né, irmãos? A velha natureza, minha e sua. Né? Quando éramos do mundo, a gente praticava muito, ou a capacidade de fazer aquilo que desagrada a Deus. E nós não devemos levar em consideração o que a carne pede para nós. Nós precisamos viver no Espírito. Concupiscência dos olhos. Os olhos, queridos irmãos, é a porta do mundo para a carne. O que ele vê, ele contempla e muitas vezes deseja. Os olhos, perceba, combinação perfeita. Os olhos veem e a carne executa. Hein? Então, irmãos, deixemos de lado essas coisas. Ele fala sobre a soberba da vida. A soberba também é colocada em Tiago 4,16. Ali a palavra é colocada como presunção, né? Como presunções. E ali Tiago também fala, 4,16, mas agora vos gloriais em vossas presunções. Que poderias colocar aqui como soberba. Toda a glória tal como esta é maligna. Palavra dizendo, irmãos, então assim a soberba é o orgulho ostensivo da posse de bens, né, coisas materiais. Então é essa ganância que a gente colocou aqui e falou. Importante que a gente não caia nessas coisas, irmãos. Então, irmãos, junta então a velha natureza, a carne. Junta os olhos que contemplam e a carne vai executar. Junta a soberba da vida. Olha só quantas coisas e elementos que a carne, nossa, irmãos, planeja e coloca-se como se que a gente tem que ir atrás dessas coisas. Tudo isso, irmãos, nos faz muito mal. E não procede do Pai. Nunca procedeu do Pai. Mas o mundo, irmãos, que é controlado pelo mal, ele quer que nós venhamos se sucumbir a tudo isso aí, cair tudo aí nessas coisas, e aí depois nós estaremos comprometidos com ele. Perceba, o diabo está percebendo que o tempo dele se aproxima. Então as técnicas e as táticas vão continuar, irmãos, a avançar. Perceba, muitos modos operandi ele tem executado nesse mundo. Por isso ele criou vários meios para você amar esse mundo. Você vê muitas coisas aí, coisas diversas que você tem visto acontecer nesse mundo. Mas o diabo, irmãos, não precisa mais se esforçar muito. As propostas que ele fez para Jesus, em alguns momentos ele faz, mas ele não precisa mais se esforçar, não precisa mais fazer proposta. Por quê? Porque as pessoas já estão amando esse mundo, já querem realmente isso. Se coloca-se algo, as pessoas já vão e amam, né? O adoram. E ali ficam à mercê de tudo isso. Não há necessidade mais de fazer propostas. Né? As pessoas já estão adorando eles por conta própria, né? Por conta própria. Tudo que se oferece. Um plano que ele fez, executando, irmãos, de maneira maestria, com muita maestria.
O amor do mundo, irmãos, vai gerar sempre a destruição. E tudo que o mundo pode nos oferecer é destruição. Eu sei que sempre foi o plano dele, mas parece que hoje ele está mais acelerado, está realmente com muitas outras coisas para tentar pegar, principalmente você, principalmente eu. Você precisa estar atento, preparado, irmãos, para rejeitar tudo isso aí. Nunca houve, irmãos, um incentivo tão grande para se destruir as pessoas. Tudo isso é arquitetado pelo mal, é arquitetado pelas trevas, por ele que está por trás de tudo isso, irmãos, tentando destruir a todos. Ele quer fazer isso, irmãos. Perceba como nós estamos. Você que é um observador, você sabe as técnicas que ele tem se utilizado para destruir as pessoas. Perceba o consumo hoje, irmãos, de bebidas alcoólicas, como aumentou. Aonde você vai, existe hoje uma adega, né, agora. Principalmente lá na região onde a gente mora. Você anda, caminha, tem uma, caminha, tem outra. Funcionando 24 horas. Justamente, irmãos, para acabar com os nossos jovens. Para destruir. Destruição, irmãos, causa tudo isso. Entorpecentes, então, nem se fala. Né? Como estamos, irmãos? Aí, assustador, irmãos. Prostituição, corrupção, tudo que você tem visto, violência, pornografia, tudo isso tem aumentado, irmãos, assustadoramente no nosso país e no mundo. Tudo isso traz destruição, irmãos, destruição, completamente destruição, e que causa realmente muito mal. Isso o mundo nos oferece, destruição. Mas ainda existem mais coisas dentro desse cenário, que agora tem vindo com muita força, que é a tal dessas bets, que é casas de apostas, cassinos, justamente com o apoio do governo. Que absurdo, irmão. Fala com a lei, é claro que vai retirar, vai pôr o imposto deles, né, para arrecadar. Mas, irmãos, isso é tão nocivo. Estudos hoje já têm sido feitos por universidades do tamanho da destruição que se faz. Alguém que se coloca, irmãos, como praticante dessa situação. Destruição da pessoa, da família. Danos, irmãos, irreparáveis que têm acontecido e algumas coisas a gente tem visto. Isso é assustador, irmãos. Vem para acabar de vez com o ser humano, essas casas de apostas, bets. Acaba de vez com o ser humano. Parece que é a tampa que faltava dentro desse caixão. Destruindo de vez as famílias. As pessoas, irmãos, se endividam, pedem dinheiro com agiota. Depois não tem mais como pagar. Pessoas que vendem os seus filhos. Porque eles não conseguem mais parar. Tamanha destruição, irmãos, está acontecendo. E as pessoas andam com fome, não parece que está normal, mas não está, irmãos. Uma destruição sem precedentes. E nós temos contemplado com os nossos olhos esta destruição, e as pessoas estão, milhares de pessoas aderindo a isso. E tem se destruído, irmãos, cada vez mais. Essa é triste, a realidade que nós temos visto. O controle, irmãos, perde-se o controle das suas ações, não existe mais controle. As pessoas vão e não conseguem mais parar. Daqui a pouco estão devendo todo mundo, e ali muitas pessoas tiram as suas vidas até mesmo. Ao ver o sofrimento que tem causado para suas famílias, vão lá e tiram as suas próprias vidas. Onde vamos parar, irmãos? Olha só quantas coisas o adversário tem criado. E agora, recente, esta ferramenta diabólica para destruir completamente as pessoas. Isso é muito triste, irmãos. Entenda, irmãos, que isso tem sido feito. Isso é parte desse mundo que você não deve amar. Essa é a moda do momento. Entretenimento nocivo e destruidor. E que acaba de vez com a família. Mais uma vez o Espírito Santo te alerta. É isso que nós queremos? Não quer. Não queremos, né, irmãos? O Espírito Santo nos alerta. Continue focado em Cristo. O apelo continua do Espírito Santo para a gente hoje, irmãos. Não ameis o mundo, nem tudo o que nele há. Porque se a gente amar o mundo, o amor do Pai não está em nós. Versículo 17. Mais motivos. O mundo passa, o último, a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que queremos?
Queremos o provisório, o momentâneo, ou queremos o para sempre? O que queremos, irmãos? Tenha convicção dentro do seu coração hoje do que você quer. Do que você quer? Algo provisório e que realmente traz prazer à sua carne, mas que é provisório, é passageiro. Ou algo que o apóstolo João está falando aqui, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que ele está dizendo? Acabou a vida aqui, aleluia, estaremos na glória eterna para sempre. A glória! Não troque a eternidade por aquilo que é passageiro. O Espírito Santo te alerta hoje, nessa manhã, para que você se mantenha incontaminável desse mundo, podre e tenebroso, que realmente só tem algo nocivo e destruidor para você. Não há nada de bom. Quem é bom e quem tem algo bom para mim e para você é quem? É Jesus e a palavra. Aqui está. Não troque a eternidade por aquilo que é passageiro. Eu quero encerrar com você. Vamos ficar de pé, orando nessa manhã. Entenda, irmãos, tudo o que o mundo pode oferecer é nocivo. Não há nada de bom. Permaneça olhando para Cristo, permaneça olhando para Jesus. O fim está próximo, mas o Senhor não se compadece dos que retrocedem, mas que permaneça indo até o fim. Queria encerrar com 1 Pedro 4:2. Amém, irmãos? Vamos todos juntos mais uma vez. Assim como nós começamos essa palavra juntos, vamos terminá-la dizendo todos juntos de uma vez. Para a glória do nome do Senhor. 4:2. Todos encontraram? Vamos lá no 3. 1, 2 e 3. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a consciência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Mais uma vez. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Amém? Glórias a Deus. Então, meu irmão, o tempo que te resta, daqui para o final, falta pouco, hein? Nós vamos obedecer a carne e viver nessas consciências? Ou não? Não, né, irmãos? Mas vamos continuar vivendo segundo a vontade de Deus.